Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo sobre a série Stranger Things. Outra vez? No caso, eu vou estar falando de uma coisa que me atraiu muito nessa quarta temporada de Stranger Things, né? Que inclusive eu mencionei nessa crítica aqui, ó, que vai estar passando aqui no card pra você dar uma olhadinha. O tópico do vídeo de hoje está nessa crítica aí também, por isso que eu fiz a indicação agora pra vocês. Porque uma das coisas que mais me atraiu nessa temporada é justamente a evolução de alguns dos personagens. E quando eu falo evolução, eu pessoalmente avalio bastante o lado profissional, né? Pra quem não sabe, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu trabalho com cinema e uma das minhas especialidades aí é a famigerada narrativa psicológica, que caso você não saiba o que é, você vai descobrir no vídeo de hoje também, não se preocupe. Mas também, caso você queira saber um vídeo inteiro só sobre esse tema, né, pra aprender a aprimorar isso, qualquer coisa assim, também está saindo aqui no card um vídeo bem legal de narrativa psicológica. /Henry. /1. Mas assim, basicamente, os personagens da quarta temporada de Stranger Things, aqueles personagens que a gente já conhecia das outras temporadas e tudo mais, eles passaram por um desenvolvimento psicológico e de amadurecimento, acima de tudo, que foi muito impressionante e eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês no vídeo de hoje. Então, se você já gostou do tema, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E manda também esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, né? Gosta de filmes, séries e esse tipo de coisa, que também me ajuda demais. Ah, e PS, né, já que estamos aqui falando de Stranger Things e tudo mais, não esquece de dar uma conferida lá na loja do Plantão Geek, porque saiu uma estampa nova, uma estampa bem bonitona do Demogorgon com alguns dados ali do D&D, né, que é o jogo que o pessoal ali de ST gosta de jogar. Então, se eu fosse você, eu já adquiria aí o seu produto de Stranger Things também. Tem moletom, camiseta, blusa de manga longa, tem até regata, tem, assim, tem um monte de opções lá com várias cores também. Aconselho vocês a darem uma olhadinha e ver essa nova estampa que foi desenvolvida, beleza? Deal. Mas enfim, indo agora aqui para a temática do vídeo, né, vamos finalmente começar o vídeo de hoje explicando o que é narrativa psicológica, né, porque isso pode ser um termo que muita gente não faz a menor ideia do que se trata, só que é aquilo que garante que você goste e se importe com os personagens favoritos de vocês, ou até mesmo garante que você deteste aquele vilão, deteste aquele personagem que só tá ali pra incomodar e esse tipo de coisa, porque a narrativa psicológica, ela trabalha todo o lado interno do personagem, né? Não é à toa que tem essa parte aí que se chama psicológica, né? Junto com narrativa. Esse tipo de narrativa, ele estuda, acima de tudo, os valores, a moral e toda a personalidade de um personagem em questão. E uma coisa que é muito importante vocês saberem logo de cara é que narrativa psicológica é diferente de narrativa geral e tudo vai ficar muito claro pra vocês no decorrer desse vídeo. Narrativa geral é aquilo que tem no roteiro, certo? É aqueles eventos que vão acontecer na história especificamente. Então, por exemplo, você pega o fato da Max ser uma vítima do Vecna. Isso é parte da narrativa geral, certo? É uma coisa que está afetando todo mundo, faz parte da estrutura narrativa, então é um evento, basicamente. Qual que seria a parte de narrativa psicológica dentro desse evento da Max ser pega pelo Vecna? A narrativa psicológica disso é você justificar o porquê que faz sentido o Vecna pegar a Max. Nesse caso, por que ela é a vítima mais apropriada para o Vecna? Como você preparou a personalidade dela, os valores, as coisas que ela acredita, as coisas que ela duvida, como ela funciona no dia a dia, como é que é essa personalidade dela para que faça sentido o Vecna pegar ela e transformar ela numa vítima. Já parafraseando algumas coisas que eu mencionei na crítica e também num vídeo chamado Precisamos Falar sobre Max, que tá passando aqui no card pra você dar uma olhadinha, inclusive esse vídeo é muito importante e eu recomendo muito você assistir. A Max é uma personagem que ela foi construída na narrativa psicológica dela como uma personagem mais fechada, ela não compartilha muito bem os sentimentos dela, ela tem problemas com relações ali pelo sexo masculino. Você inseriu ali sintomas de doenças que tem a ver com a saúde mental, coisas que envolvem transtorno pós-traumático e esse tipo de coisa. Então, essa é a narrativa psicológica da Max. Como é que você vai amadurecer ela? Como é que você vai trabalhar a cabeça dela e os valores e todas as coisas que ela acredita muito bem? Isso tudo é muito importante, né? Antes que alguém pergunte, tipo, todo filme, toda série tem narrativa psicológica?
Sim, porque você tem personagem em todas essas produções, certo? A novela tem narrativa psicológica, a minissérie que você assiste tem narrativa psicológica. Se você ouve um podcast que fala uma narrativa ficcional, né? Ou seja, como se fosse um audiolivro, tem narrativa psicológica também, porque ela é importante para que você se relacione com o personagem. Você não vai gostar, ou então até mesmo desgostar, né? Sentir alguma coisa por um personagem que não tem nada a ver com você, nem que seja minimamente. Para você gostar de um personagem, que inclusive também tem um vídeo sobre isso aqui, ó, passando no card, já tem um monte de indicação. Eu acho que esse vídeo não tem nem 10 minutos e eu já mandei um monte de coisa pro card, né? Mas é assim mesmo. Quando você gosta de um personagem, você tem alguns motivos do porquê isso aconteceu, que aí vai assim, muito do seu pessoal. Mas basicamente, ou você viu naquele personagem um traço seu, ou alguma coisa que você admira muito, ou você gostaria de ser assim, ou então você conhece alguém que é assim, é uma expectativa sua, é alguma coisa que tem a ver com você. Ou até mesmo essa pessoa te lembra alguém, pode ser muito isso, ou então uma expectativa de alguém. Sabe aquele negócio quando você vê lá um cara, ou então uma menina perfeita na série, que tem um relacionamento mó legal, e você pensa, pô, eu queria ter um relacionamento dessa forma. Você se introduz na história a partir de uma boa narrativa psicológica. Conta o babado. Me contaram uma coisa de você. E aí a grande questão é que, apesar de todo filme, toda produção audiovisual possuir narrativa psicológica, nem sempre a produção escolhe focar nessa temática, porque até mesmo, né, a narrativa psicológica, ela não está no roteiro. É uma coisa que você tem que fazer um estudo de personagem, uma ficha biográfica, ou seja, você tem que meio que quebrar todo o personagem em várias camadas pra você tentar entender como é que ele funciona. O que esse personagem gosta de fazer quando ele tá sozinho, como é que ele lida com amigos, ele tem muitos amigos, ele não tem, como é que é a família dele, é boa, é ruim, por que é boa, por que ele considera bom, por que ele considera ruim, como é a relação dele com os familiares, como é a relação dele com os amigos, com os namorados, com as namoradas, com os ficantes, seja o que for, sabe? Você tem que ter esses detalhes numa ficha, por mais que esses detalhes não vão aparecer com todas as letras na sua série. Você tem que moldar ali um tipo de comportamento pro personagem, e uma boa narrativa psicológica vai se manter nesse comportamento. Então vamos supor, se você cria um personagem de uma mulher que é extremamente conservadora, ela nunca pintou o cabelo, ela não faz tatuagem, ela não tem nem furo na orelha pra brinco, nem nada assim, porque ela não gosta. Faz sentido você escrever uma cena pra esse personagem que a gente acabou de inventar aqui, que envolva ela fazer uma tatuagem? Não faz sentido você fazer um negócio desse, porque vai contra a narrativa psicológica dela. Não foi assim que ela foi moldada. Se você quiser mudar isso, você vai ter que fazer uma construção de amadurecimento para esse personagem. E foi justamente isso que Stranger Things fez muitas vezes na 4ª temporada. Porque, como eu falei, a série, ela nem sempre foca em narrativa psicológica, mas quando ela foca, geralmente essa série acerta muito. E a 4ª temporada, como foi uma temporada mais de amadurecimento, mais de crescimento e explorar esse lado interno dos personagens, você teve esse foco de narrativa psicológica muito grande em alguns personagens, e eu vou separar eles por categoria aqui pra gente analisar juntos. Not bad at all. O primeiro exemplo que vem na minha cabeça muito facilmente é claro que seria a Eleven, que é uma personagem que ela tem um vídeo só pra ela, só das coisas que ela passou e tudo mais. A Eleven é uma personagem que na sua narrativa geral, certo? Na sua estrutura geral, ela segue uma jornada de herói. E também tem vídeo aqui no canal. Eu acho que não dá nem pra eu pôr essa quantidade de cards que apareceu aqui e tudo mais. Então, por via das dúvidas, vai ter muito vídeo aqui nas descrições também desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo você vai achar todos os vídeos que eu tô indicando aqui por cima. A jornada de herói já é uma estrutura que você coloca pra um personagem que tem que ter alguma coisa a ser mudada. A Eleven, ela tem uma percepção sobre si nessa 4ª temporada de que ela é basicamente um monstro, e por isso ela precisa camuflar isso muito bem. É por isso que ela mente para o Mike, por exemplo, ela tenta pintar uma imagem de que ela tá muito bem, sendo que ela não está. Isso faz com que ela dependa muito de palavras de afirmação, né? Ela precisa que as pessoas falem pra ela
como é que ela realmente é, né, se concordam ou não com ela precisa ouvir coisas específicas na vida dela pra ela seguir. Só que, como isso se trata de uma jornada de herói, você não consegue ajudar um herói que não acredita em si mesmo. Então a Eleven, ela é inserida nessa temática na 4ª temporada, que ela precisa voltar a acreditar em si. Porque tudo que ela sabia sobre ela na vida envolvia o fato dela ter poderes, envolvia o fato dela ser especial por conta de poderes. Everyone looks at me like I'm a monster. Com isso, na narrativa psicológica da Eleven, você consegue trabalhar algumas questões muito bacanas pra personagem, como, por exemplo, agora eu não tenho mais poderes, então isso significa que eu não sou mais especial, eu não pertenço a lugar nenhum, porque eu perdi o meu lugar no mundo? Será que, de repente, o Mike, ele só gosta de mim porque eu tenho poderes? Ele, assim, me achou na sorte, eu impressionei ele de alguma forma, então eu preciso continuar impressionando o Mike, por exemplo, falando que eu tenho vários amigos, eu vou pra várias festas, e a minha vida é muito boa, eu tô muito bacana, assim, todo o meu processo de estudo, eu tô com notas muito altas. Então ela fica nesse processo de eu preciso continuar impressionando as pessoas. Só que não, Eleven, você não precisa impressionar as pessoas, porque você em si já é uma impressão muito boa da melhor versão de si, sabe? Thanks. E você tem tanta gente que acha isso dela, né, que até mesmo o Mike, que é o nosso próximo tópico aqui de narrativa psicológica, ele consegue ver isso tão bem que a insegurança dele acaba se tornando outra. Na narrativa psicológica do Mike, a maior insegurança dele, que ele fala muito bem ali no monólogo, né, que ele tem referente a ela, é que a Eleven é uma pessoa tão fantástica, ela é tão especial, ela é tão maravilhosa aos olhos do Mike, que ele tem medo de um dia a Eleven perceber que ele não é muito areia pro caminhão dela, sabe? Ele é uma pessoa inferior a ela. O Mike se vê muito como inferior a Eleven. A autoestima do Mike, gente, é aqui embaixo, sabe? É basicamente isso. Ele coloca a Eleven num pedestal e se coloca lá embaixo. Cool. Então eu acho muito engraçado que você tem aqui dois personagens, né, nesse caso o Mike e a Eleven, que tem uma autoestima tão baixa, mas coloca o outro constantemente num pedestal. E a linguagem de amor desses dois personagens na narrativa psicológica é diferente, né, porque da Eleven são palavras de afirmação, ela precisa ouvir muitas coisas, e o do Mike é um tipo de amor que se chama atos de serviço, ou seja, ele não fala muito, ele só age. Isso com todas as relações do Mike, tá? Não tô falando só referente a Eleven, não. Ele não fica por aí, tipo, falando o quanto ele ama e se importa com os amigos dele. Ele prefere ir lá e pular de um penhasco na primeira temporada se for garantir que o Dustin continue com os dentes na boca. Ele prefere sair no meio, assim, da chuva pra ir pedir desculpa pro Will de repente, sabe? Que é o que aconteceu ali na terceira temporada. E a gente não pode nem contar quantas vezes ele fez alguma coisa pra Eleven, assim, no bom sentido, né? Dele quase morrer pra defender a menina, se colocar em risco pra ajudar a menina e esse tipo de coisa. You're in trouble, aren't you? Então toda essa leitura, você pode perceber que você não tem frases e eventos na série que falam sobre tudo isso que eu disse. Nesse sentido da insegurança deles. É uma coisa que quem entende, entende, mas não está escrito no roteiro. A Eleven, ela tem essa insegurança envolvendo os poderes dela e tentando descobrir o lugar onde ela pertence no mundo. Mas, acima de tudo, é um grande obstáculo ela confiar em si mesma. E o Mike, ele tinha tanto medo de falar que amava a Eleven justamente porque ele tinha essa insegurança que algum dia a Eleven simplesmente ia dar um pé na bunda dele, ia perceber que ele é muito inferior a ela e que ela pode arrumar alguém melhor, sabe? Uns negócios assim. E aí, na cabeça do Mike, fez pleno sentido ele falar, não, então eu nunca vou dizer que eu amo ela, por mais que eu ame muito, desde o primeiro dia, né, que é igual ele fala no monólogo, porque o dia que ela perceber isso, que ela perceber que eu sou inferior a ela, porque a autoestima do Mike, né, vamos lembrar que é lá embaixo, vai doer muito o fato de eu ter dito que eu amava ela e mesmo assim isso aconteceu. Então o Mike, ele tem tanto medo de perder a menina que ele acaba se auto-sabotando em muitos aspectos. Ou seja, os dois personagens criaram inseguranças muito grandes que um ajudou a suprir a insegurança do outro bem na reta final. Então a Eleven, ela escutou as palavras de afirmação e o Mike, ele fez o ato de serviço ao mesmo tempo. But you don't love me anymore? Who said that I didn't? You never say it.
I say it. Trocando agora de tópico, indo pro personagem Will, por exemplo, você também tem um estudo maravilhoso de narrativa psicológica, porque o Will, ele é um personagem extremamente empático, então ele sempre coloca os outros acima de si mesmo. Ele jamais vai machucar alguém porque ele quer. Então, quando chega uma situação que isso pode causar desconforto em alguém, ele se bate bastante, ele acaba se rebaixando bastante. Um grande exemplo é você deixar ali meio nítido que o Will gosta do Mike, só que o Will jamais vai fazer qualquer coisa. E aí você coloca o Will numa posição de sofredor máximo, porque ele jamais vai fazer qualquer coisa contra o Mike ou contra a Eleven. Porque ele consegue ver, ele tem essa empatia que os dois é o casal que vai ficar junto, eles se merecem e tudo mais. Eles merecem ficar juntos um com o outro e lidar com suas próprias inseguranças, e o Will precisa se conhecer primeiro. Tanto que ele apoia o Mike o tempo todo, né? Ele, na narrativa psicológica ali, o Will, ele sempre motiva o Mike a falar as coisas que sente pra Eleven. Porque ele, Will, não pode fazer isso, e ele tá vendo muito bem as consequências de não falar o que sente. I know it's sort of on the nose, but that's what holds this whole party together. Heart. Então ele, acima de tudo, não quer que o Mike se prejudique na sua vida amorosa por omitir os próprios sentimentos. E a Eleven também, quando ela começa a mentir pro Mike, o Will, ele já fala, olha, você não pode mentir assim pro Mike, você tem que falar o que tá acontecendo, não sei o que. Ele protege muito a Eleven, então o personagem do Will, ele é extremamente fofo na situação, eu diria. E eu tô muito ansiosa pra ver o Will achar o lugar onde ele pertence, né? Onde ele se encaixa, onde ele fica mais confortável de falar o que sente e tudo mais. E isso faz parte da narrativa psicológica do Will especificamente. Cool. A Max também tem um grande ponto de narrativa psicológica que eu não vou comentar no vídeo de hoje, porque tem um vídeo inteiro só disso. Apesar da Eleven também ter tido e eu ter comentado nesse vídeo, eu precisava puxar o gancho pro Mike. Então já fica a recomendação aí, novamente, do vídeo da Max, que eu falei só sobre a narrativa psicológica dela, que eu recomendo muito vocês verem. Um outro personagem que eu preciso focar aqui, que deu muito gosto de assistir essa narrativa psicológica dele, é claro que seria o personagem do Hopper, principalmente nas conversas que ele teve com o Dimitri, porque a gente consegue ver a necessidade do Hopper de estar perto de quem ama, né? A gente sempre vê aquele cara meio carrancudo, que fica ali sempre querendo ser solícito e tudo mais, até o momento que ele tá numa conversa com o Dimitri, e ele fala, por exemplo, que na verdade não é a Eleven e a Joyce que precisavam dele, era ele que precisava delas, porque ele estava numa situação horrível e ele não deixava transparecer. That's a lie. They didn't need me. I needed them. O Hopper mesmo é um outro personagem que tem autoestima lá embaixo, que ele se chama até mesmo de maldição, né? Na segunda temporada também ele fala que ele é como se fosse um buraco negro, que como se ele destruísse tudo ao redor dele, tudo dá errado ao redor dele. Então essa percepção dele também envolve muito uma narrativa de confiança, uma coisa que ele não se sente seguro nas coisas que ele faz, justamente pelo histórico das ações dele, histórico do passado dele. E novamente, isso tudo é uma coisa que não está no roteiro, isso é uma coisa que está na ficha biográfica, na narrativa psicológica, tá numa análise profunda, sabe? Então, novamente, quando Stranger Things foca na narrativa psicológica, ela consegue fazer você chorar, ela consegue fazer você ficar reflexivo sobre várias coisas da sua vida, até mesmo. O Hopper ser um personagem que já sofreu muito na vida dele e se apegar no que pessoas podem trazer de bom pra vida dele, gente, novamente, são sintomas de saúde mental comprometida ali por parte do Hopper. E agora que ele finalmente achou a Joyce, né, e ele vai ter que se realocar ali em Hawkins, né, ele vai ter que meio que se adaptar novamente, ter uma nova dinâmica, porque ele amadureceu também bastante nesse tempo da prisão, né? Ele já confessou pra si mesmo que, olha, eu preciso dessas meninas, elas precisam de mim também, então eu preciso achar o meu lugar aqui pra oferecer o meu melhor, pra não ser essa peça autodestrutiva que eu acredito que eu sou. E vai ser muito interessante ver toda essa jornada na quinta temporada, como uma boa narrativa psicológica faz, né? Ela deixa pontas para temporadas seguintes. No caso, vai ser a última temporada, a quinta, e eu tô muito ansiosa para ver como tudo isso vai funcionar. Mas, acima de tudo, eu também estou muito curiosa para ver qual foi o seu desenvolvimento favorito. Qual foi a narrativa psicológica que você mais percebeu, mesmo sem você ter conhecimento desse termo? Eu vou fazer um bônus bem rápido aqui, antes de encerrar o vídeo, e perguntar pra vocês repararam que o Jonathan foi um personagem que teve um pouquinho de narrativa psicológica também?
Essa eu nem entendi. O quê? Porque ele chegar lá pro Argyle e falar, olha, eu não quero ir pra uma faculdade que eu não sonho na vida, e avisar isso pra Nancy, porque senão a Nancy vai desistir do sonho dela pra ir atrás de mim. Porque, novamente, o Jonathan, eu acho que todos ali da família Byers, eles são muito empáticos, eles são muito protetores e são muito leais às pessoas que eles gostam, às pessoas que eles se importam. E aí o Jonathan falar isso entra muito em contraste com, por exemplo, o sonho que o Steve disse pra Nancy que tinha. Enquanto o Jonathan não quer que a Nancy desista do sonho dela, o Steve é um personagem que ele fala, ah, então, eu sonho com uma família gigante, com um monte de criança e você tá lá no meio. Então o sonho do Steve é um pouco mais moldado, o do Jonathan, ele é um pouco assim... vai de acordo com o que a Nancy quer. A minha intenção aqui não foi criar um tipo de comparativo entre Jonathan e Steve, de forma alguma, eu gosto muito dos dois personagens. Eu, sinceramente, não estou nem aí pra quem a Nancy vai escolher, por mim a Nancy podia até ficar sozinha se ela quisesse, que eu ia achar Mara, que eu acho que tem coisas muito mais importantes pra Nancy do que ficar no meio de triângulo amoroso, mas é muito interessante você ver o que o personagem sonha, o que o personagem quer e como ele demonstra isso, sem falar se é certo ou errado nesse caso, só tô falando que é importante trabalhar isso, porque isso tudo, esse trabalho que eu acabei de mencionar, né, que é importante fazer, é o chamado de narrativa psicológica. Yeah. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e de repente pode ficar mais interessado por esse tema de narrativa psicológica. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!